Rapaziada, vamos ver esse vídeo aqui Há algum tempo, daquele pastor, rapaziada. 14 anos de idade, Miguel Oliveira, do nosso amigo Celito. Vamos se inscrever aqui, já deixei o like. Bora fazer um react. Bora reagir sobre isso. vem ganhando notoriedade na internet e também fora dela. Missionário Miguel Oliveira sobe em palco, grita em nome de Deus, cura pessoas só rasgando seus laudos médicos. Eu rasgo câncer. Calma. Mas já. O cara é um profeta, é Jesus. Rasga câncer. Esse vídeo já vem, ó. Eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Ele grita, briga, Tá. E se não curou e a pessoa acredita, o que vai acontecer? Simplesmente ela vai achar que tá tudo certo e vai morrer. Por quê? Porque uma moça daquela idade acredita em piada de 14 anos. fala com calma, faz promessas absurdas, manipula 12 pessoas e tudo isso com a Bíblia em uma mão e a chave Pix na outra. E o pior disso, tem gente aplaudindo, adulto gravando, pessoas depositando, porque quando o desespero encontra a esperança, qualquer ilusão parece real. Mas não se engane, isso não é sobre religião, isso é sobre como a fé virou um negócio milionário. Olá amigos, já vou adiantando aqui pra vocês me perdoarem pela voz anasalada, que eu tô meio gripadinho. Há um tempo eu venho presenciando pastores como esse nas redes, mas nunca tinha visto um que começasse com isso tão novo. Tá. O pessoal que tá aí vai entender que esse Miguel Oliveira é cara nova, porém, esse é um outro que já tá nativa faz tempo aqui, que é o pastor Valdemiro, rapaziada. Eu não quero entrar em BO, mas esse pastor não me passa credibilidade nenhuma. Pra mim isso aqui é sem vergonha. Se você ver os vídeos que ele faz, é de ficar de cara. Mas vamos seguir o vídeo aqui para continuar. Sabe, geralmente eles faziam isso mais velhos e de maneiras diferentes. Eu já fui a muitas igrejas diferentes e nunca tinha visto alguém com tamanha cara de pau quanto esse moleque tem. As primeiras vezes que eu me deparei com o Miguel, ele tava sendo zoado em alguns vídeos curtos como esse. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pensar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. O que até aqui, beleza, né? Já aconteceu mais vezes, as pessoas tiram do contexto da pregação e tão rindo dele, como já riram de vários outros pastores. A internet é assim. Tudo bem que ele tá falando em inglês no momento de falar línguas estranhas, que é como os crentes... Eita coisa boa. Acabou minha luz, rapaziada. Acabou a luz do bastão. Tá, vamos continuar assim, então. Beleza. Eu sou católico. Não sei como funciona muito bem nas igrejas evangélicas. Mas parece que tem um costume. Que cada pessoa tem a sua língua com Deus. No caso, ele se entende. E começa a falar umas coisas que você não entende, é berro. Mas vamos seguir aqui em frente, que isso que não é o foco. O foco vai ser entender o que esse molequinho tá fazendo e que... Não é à toa, né, que o bichão tem... Sobre agora o Instagram dele aqui, ó, vamos achar. Aparentemente, o perfil dele não tá aqui nas principais, não. Com essa foto e com essa quantidade de seguidor, não. Tá não, rapaziada. Aparentemente foi cancelado. Não, cancelado ele já tá sendo, mas... Acredito que derrubaram o Insta dele ou ele mesmo deve ter fechado. Falam, mas se for para analisar isso a fundo, vão ter outros falando coisas piores até. Então, analisando mais a fundo as pregações e cortes, e mais cortes que eu achava dele, eu comecei a perceber aonde eu tava me metendo, e não era algo que eu via todo dia. Olha pra cá, eu tenho pastor, amém? Tira da tua ideia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você tem que ter pastor, irmão. Meu pastor é Jesus, tá amarrado. Garoto,
Eu não fecho com a droga do diabo. O cara simplesmente indo contra a própria Bíblia. Que é isso? Miguel é meu pastor e nada me sobrará. O missionário / profeta que repreende Jesus. Só pode ser piada. Acredite se quiser, hoje em dia o Miguel cobra pra fazer o que faz. Nesses meses de tanta exposição em cortes e falas absurdas, ele conseguiu uma coisa, a fama. E a partir dela, o nosso bondoso Miguel começou a cobrar acima de 3 mil reais por pregação. Ele já começa a pedir dinheiro antes de chegar no culto. A questão aqui não é só o dinheiro, mas também a idade dele. Vocês aqui devem conhecer a Bíblia, ou pelo menos já devem ter lido um versículo em algum lugar. E o que eu sempre ouvi dentro das igrejas, fora de pastores, de não pastores, é que ninguém entende 100% da Bíblia. Uma pessoa geralmente fica muito tempo em consagração. Então, questão da Bíblia, rapaziada, é muita interpretação de cada um. Cada um interpreta de um jeito, porém alguns entendem de uma forma, alguns entendem de outra. Tem Novo Testamento, Antigo Testamento, tem vários tipos que foi interpretado. Mas vamos vendo aqui. Ou melhor, aprendendo sobre Deus e os significados de suas palavras, pra só aí começar a pregar em nome dele. Muito bonito, né? Muito bacana. Mas não é o que o Miguel fez. Você pode até não ser dessa religião, nem ter visto nada dela recentemente, pra saber que esse cara é moldado em frases prontas, ideias prontas, e não sabe sobre o que tá falando. Não tem autoridade pra fazer o que faz. Que, aliás, é horrível. Bacana. Mas não é o que o Miguel fez. Você pode até não ser dessa religião, nem ter visto nada dela recentemente, pra saber que esse cara é moldado em frases prontas, ideias prontas, e não sabe sobre o que tá falando. Não tem autoridade pra fazer o que faz. Que, aliás, é horrível. Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Pra aquela sala 9, leito 4, ela ia... Não, isso aqui não é normal, gente. Olha a moça, a situação que ela tá sendo gravada. E um cara de 14 anos, que eu acho que tá achando que é Jesus Cristo, curou o câncer dela. Melhor do que isso, rasgou. Acabou. Leucemia. Que mundo que é esse? Uma pessoa dessa se entrega pra um pastor? voltar, mas eu tenho hoje uma súmula. Mas antes que vocês achem que isso é... Eu tô falando contra o pastor, não. Tem os pastor que faz o trabalho sério, mas... Aqui eu vejo piada, aqui eu vejo brincadeira. Tua frente dizendo, eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. E Deus tá dizendo assim, corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você. Vai lá, quem pode levantar a mão? O câncer não vai voltar, a leucemia não vai voltar. Meu Deus, a pneumonia não vai voltar. Eu sou Deus do dia 24 de novembro. Eu quebro isso agora. Imagine isso, uma mulher leva um laudo médico a um pastor, ele o rasga e diz que ela tá curada, com todas as letras. Ele disse que essa mulher tá curada. O que ela faz agora? Para de tomar remédio? Para de ir ao hospital ou continuar qualquer tratamento que devia estar fazendo? Entende como não é sobre fé? O comum aqui seriam orações, palavras esperançosas, para que um dia a mulher chegue com um laudo que mostre que ela tá curada. Mas não, ele rasga na frente de todos, posta isso em seu próprio Instagram e diz que ela tá curada. Isso não é cura, não é fé, isso é negação. E o que houve ali não foi milagre, mas sim marketing. E alguém do meio dele conseguiu enxergar isso, mais precisamente no podcast que o Miguel estava alguns dias atrás, que se chama Eu Acredito Podcast. E aqui a gente vê alguém muito alterado por ser contrariado, algo que não tinha acontecido tantas vezes assim. Uma dúvida, agora eu fiquei com uma dúvida bem... Olha, pessoal, se esse vídeo tiver um alcance legal aqui no YouTube, eu vou fazer um vídeo reagindo a algumas partes desse podcast, que eu já andei vendo uns cortes. Fechou? Que coisa nós volta. bem crucial. A profecia é pra quem? Pra igreja, não é?
pro corpo de Cristo. Pra igreja ou pro membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto pra dar ibope, porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Se é pro corpo pra edificar o corpo, tem que ficar no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. Se é pro corpo, tem que edificar o corpo. E quem tá fora do corpo não tá edificando Pastor nada. José Wellington, Tá trazendo palhaçada. nosso presente aí da Belém. Quem não entende, não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus do Ministério Madureira da Debrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra tirar, tá bom? Por mim, eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar. E vai voltar nossos cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro. Passava a gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Faz seminário na igreja, irmão. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? Pô, então transmite o culto Rapaz, olha a cara do menino. inteiro, não a parte. Quem que é esse que é The King The Power? E a irmã que falou lá aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto. Faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Não, mas o que Acabou. mas o É negócio de The King, Não. The Power. Irmão, Mas é Legal. o que tá em evidência. se eu quiser falar Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, Mas, meu se eu filho, quiser falar é francês, isso que tem que se eu quiser falar, Merci. Você tá se eu em quiser falar Merci, evidência. Rapaz, eu tô achando que é o Ryan Santos, rapaz. O cara fala de tudo. Que isso? Isso se eu tá em quiser falar evidência. amarrar. E o que fere o seio da igreja por causa disso, irmão? A Quem mesma entender da idiotice onde da que você pergunta do tirou Off The isso? King The Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. É Não, idiotice. não É vem no meu idiotice, Cara, o cara mistura tudo, cara. Não. É a mesma idiotice, Quem tá irmão. assistindo vai entender Quanta o que gente eu não tô foi falando. curada pelo câncer? Não Quantas pessoas foi curada pela AIDS pela televisão? Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas? Se Jesus quiser Se curar, Jesus ele quiser manda. usar uma mula, irmão, Jesus Percebe que ele só sabe distorcer o que o James falou. Levou até pra outros casos, citando outros pastores pra deixar ele contra autoridades ainda maiores que o Miguel. Que, aliás, não adiantou nesse caso, já que o James continuou defendendo o que ele acredita até o final. E eu preciso dizer, não concordo em tudo que eu ouvi aqui, mas o James realmente tentou mostrar pra eles que a palavra de Deus não precisa ser midiática. Ela não precisa do The King The Power em corte no Instagram. Não precisa de pastor ter perfil no Instagram em que tira as próprias pregações de contexto e acaba criando exatamente o que o James estava indo contra. Que, aliás, na situação que ele estava diante de um missionário que cura e revela, foi totalmente desrespeitado. Entre cortes, laudos rasgados e promessas vendidas, o Miguel deixou claro, não é preciso entender o que se prega, basta saber como vender. Enquanto o Miguelzinho crescia no culto, ele não estava sozinho. Na verdade, tem muito pastor por aí que também descobriu que o altar pode ser um negócio excelente. Não importa a idade, nem o que está escrito na Bíblia, o que importa é saber pedir. Tem 30 pessoas que vão fazer um voto de 100 reais. Mas eu queria aqui em cima do altar, no mínimo 4. Diga comigo, 4. Que vai pegar uma semente de R$1.000. Diga amém. R$1.000 pra gente não é sacrifício. Algumas pessoas que é R$1.000 não é sacrifício. Que isso? Cara, usa a palavra de Deus pra pedir pix de R$1.000. Tá. Se é a primeira de R$1.000, sobe aqui no altar. Vai dando glória. Levante e vem aqui pro altar imediatamente. Eu preciso ser muito rápido nisso. A velocidade que você vem é a velocidade do seu milagre. Você fia. E a Bíblia diz que fé sem obras, ela é o quê? Ah, eu creio que Deus vai fazer na minha vida. Só que quando eu não tomo altitude e vou pro altar, é a mesma coisa de nada, sim ou não? Eu estou insistindo. A Bíblia diz, aquilo que pode você não faz, até o que ele quer será tomado. E eu não prego ameaça, mas nunca diga não ao Espírito Santo de Deus. Nunca diga não ao Espírito Santo de Deus. Eu poderia fazer porque eu não faço. Eu vou chamar pela última vez essa pessoa de R$1.000. Ele ainda tem coragem de dizer que não prega ameaça. Depois de ouvir o que foi dito, a gente pode ler o que a pessoa que estava na plateia colocou no vídeo. Ficou 40 minutos tentando arrancar 20 vezes oferta de R$1.000. Que oferta generosa, hein? Enrolou até a senha do Wi-Fi pra galera. E olha só, não é que ele sabe usar a Bíblia? E o que semeia em abundância também colherá.
que é feito com esse dinheiro? Será que é só pra manter a igreja, pagar as contas? Pra doação? Eu tenho a impressão que esse pessoal que pede um dinheiro exorbitante aí, cata esse dinheiro pra comprar bolso da Gucci, ficar bem vestido, com grife. Eu acho que é isso. Isso parece piada. Mas vamos lá então. 2 Coríntios. Porque nós não somos como muitos que fazem comércio da palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Mateus. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas anteriormente são lobos devoradores. Jeremias. Ó, rapaziada que tá na live aí, isso aqui é pra vocês ficarem atentos. Às vezes você tem um tio, tem uma tia, tem uma avó que cai na fala de um pastor desse. Que no caso não é um pastor, né? Então vamos ficar ligeiros. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam de visão do seu coração, não da boca do Senhor. E isso que eu não vou à igreja tem um tempo. Mas os falsos profetas existem desde sempre. A diferença é que agora eles têm TikTok, Instagram, cobram pelo culto e usam até marketing digital. É sério, eu não acho que vai demorar muito pra esse cara aparecer vendendo um curso ou uma mentoria. E o problema é que gente boa, gente inocente mesmo, acaba caindo. Não porque é burra, mas porque tá desesperado. Quando você tá quebrado, quando tá doente, quando sente que não tem mais saída, qualquer promessa de milagre vira esperança. E eles sabem muito bem disso. Por isso o esquema todo é montado pra você se sentir culpado. Ah, você não foi abençoado, então é porque não deu o suficiente. Não conseguiu o milagre, deve ter faltado fé ou oferta. É pesado, é cruel demais. E ainda fazem isso em nome de Deus. É muito ridículo se olhar com esses olhos, né? Tudo que é em nome de Deus vende, pessoal. Vende. A pessoa que usa o nome de Deus ganha. Um pastor desse, 14 anos, usando o nome de Deus pra pedir pix. Você cata o cara ali que tem os 1000. Tá espiritualmente fraco, fisicamente cansado. Pra mandar pix é 2 segundos. Como esses lugares estão deixando pessoas não preparadas ou preparadas do jeito errado pregar a palavra. Muito bizarro ver que isso virou um espetáculo. Sabe, eu costumava muito ir à igreja desde pequenininho. O que me fez parar de ir foi mais ou menos isso, que eu fui vendo crescer ao longo dos anos. Antigamente quase não tinha, mas é claro que eles precisam pedir pra manter a igreja. Mas sabe, você consegue perceber no jeito que eles pedem, na intensidade, no momento do culto, e se é pra ajudar com os custos do local, ou se é pra algum propósito que o pastor criou coincidentemente dias antes de viajar. Enfim, parece que Deus deixou de ser o centro das coisas há muito tempo. Tem muita gente de fora da igreja que não acompanha nenhum profeta de Instagram, que é muito mais perto de Deus do que os que escutam esses profetas milagrosos, ou do que até mesmo os próprios profetas. Afinal, Deus sempre foi e sempre vai ser de graça. Rapaziada, esse vídeo aqui foi muito bom, pessoal, muito bom. E tirar como lição disso, tomar cuidado em quem se assiste, em quem se confia. Que cara, o que tem de pessoa que cai nesses golpes é absurdo. Canal dele aqui, ó, Celito. Quem quiser assistir lá, novamente, deixa seu joinha, fechou? Vou pedir pra vocês aí comentar se vocês quiserem mais vídeos sobre isso, fechou? Bora lá. Até mais, valeu!